Fala aí, pessoal, tudo certo? Bom dia a todos. Vamos, dar continuidade aí então à frente A, capítulo 3. Estava falando para vocês sobre formação e uso do solo, falei dos horizontes, os elementos que compõem o solo, os minerais, matéria orgânica, água, tá? Falei sobre o transporte de material, a ação do intemperismo e comentei com vocês dois tipos de solo, o Chernozem e o Loess. Tá? Não lembro a letra, acho que agora já vamos entrar na letra B mesmo, propriamente dita, ou letra C, não lembro se eu coloquei letra B, ações do intemperismo. Talvez sim. Bom, enfim, montem do jeito que vocês sempre montaram, que vocês organizam as aulas, tá? Então pode colocar aí, erosão é o próximo subtítulo, certo? Eu vou explicar para vocês primeiro a definição de erosão, tá? Depois os estágios da erosão, beleza? Então, eu andei mexendo aqui no PowerPoint, fazendo umas animações, dá um trabalho do caralho fazer isso, mas para tentar fazer um negócio um pouco mais dinâmico, Vamos ver, qualquer crítica aí vocês podem fazer, estou aberto, beleza? Essas críticas. Olha só, primeira definição de erosão, pessoal, vamos olhar esse esqueminha aqui embaixo. Primeiro, uma situação com cobertura vegetal, certo? Uma situação com o início da retirada dessa cobertura vegetal e uma situação sem a cobertura vegetal. Beleza? Bom, vamos lá. Dando um zoom aqui, tá vendo esse negócio aqui, ó? Isso aqui são rasgos, buracos, que seriam isso aqui. Tá? O nome desses rasgos, desses buracos, nome técnico, sulcos, certo? Sulcos. Então, como que eu posso definir erosão? Eu posso definir que, erosão, no caso, tá? Antrópica, a não natural, hein? Não estamos falando de intemperismo. Eu posso definir da seguinte maneira. Erosão ocorre com uma área que existe a retirada da cobertura vegetal, o aumento do escoamento da água, a água vai escoar com mais velocidade aqui nesse solo e ela vai formar rasgos, buracos. Esses buracos são chamados de sulcos, certo? Isso é a erosão. O nome desse escoamento maior que vai acontecer na superfície do solo é lixiviação, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Bom, a erosão, pessoal, ela possui 3 estágios. Esse aqui, ó, dessa foto, é o estágio chamado de laminar, ou também superficial. É o primeiro estágio. Seria o início da formação dos sulcos, tá? Esse é o início da formação dos sulcos, beleza? O segundo estágio é chamado de ravinas, ou canais, que é quando nós temos o aumento desses sulcos. Olha só a comparação. Tá, ó. Tá aqui no primeiro estágio, tá aqui no segundo estágio. Aumentou os sulcos. Beleza? O terceiro estágio é quando nós temos o terreno completamente cedido, tá? E aí a gente chama de vossoroca. Beleza? Então olha só. Laminar, ravinas, vossoroca. Esses são aí os 3 estágios da erosão. Quando chegou nesse estágio aqui já era. Recuperar esse solo, você esquece. Beleza? A gente tem a erosão também, pessoal, que é chamada erosão por desabamento, ou deslizamento de encostas, ou escorregamento de terra, tá? E por aí vai. Olha só, numa área que tem a presença de infraestrutura urbana, tá? Casas, apartamentos, já é uma catástrofe, porque vai morrer gente. Retira a cobertura vegetal, a água vai escoar com maior velocidade para baixo e vai levar e vai carregar o que tiver pela frente. Numa área que nós temos, por exemplo, a abertura de uma estrada, tá? E a retirada da cobertura vegetal também é outro problema, porque vai descer a água com força e vai jogar terra na estrada e pode acontecer aí inúmeros acidentes, como já aconteceu, tá? Então é isso, beleza? Nós temos o desabamento dessa maneira, fechou? Bom, esse exercício, pessoal, da Unesp, eu vou deixar até para vocês fazerem depois, para me entregar, tá? Ele tem um mapa de suscetibilidade à erosão, tá? Seria o quê? Áreas com maior propensão a acontecer erosão. Dá uma olhada, uma legenda não está muito bem feita, mas ó, alta seria essa região aqui, certo? Área com maior suscetibilidade, beleza? Bom, caracterize 2 fatores naturais do Oeste Paulista, é essa área, tá? Que condicionam o seu grau de suscetibilidade à erosão, que seria um grau alto. Fatores naturais. Nós vimos isso
né, da região do Oeste Paulista, essa parte, no capítulo anterior, quando eu falei daquela estrutura, né, de relevo do Brasil, lembra? Daqueles perfis de relevo, 1, 2 e 3. Então essa região aqui é daquela bacia sedimentar do Paraná, lembra? É uma parte integrante daquilo, tá? Essa área aqui, pessoal, é uma área planáltica. Pelo fato de ser área planáltica, nós temos predomínio de processo erosivo, então seria um fator natural. Segundo fator natural, pessoal, é que essa área é uma área de ocorrência maior de chuvas, né? Principalmente durante o verão aqui, ó. Aqui região, né? Aqui tem uma erosão um pouco mais baixa, mas ó, aqui tem uma erosão de alta para média, né? São áreas nessas regiões aqui é a região de Ribeirão, por exemplo, né? Que chove muito durante o verão. Se chove muito, nós temos maior ação do intemperismo químico. Beleza? Letra B. Os processos erosivos podem ser minimizados ou controlados com a aplicação de práticas conservacionistas. Tá? Conservacionista, nós vimos isso na aula de atualidades. Dentre as práticas, cite uma de caráter edáfico. Edáfico seria do solo, tá? Natural. Uma prática de caráter edáfico, pessoal, seria a recomposição dessas regiões aqui, ó, com árvores, tá? Essa área do Oeste Paulista tem muito prática da pecuária extensiva. Então é uma área que tem realmente também uma erosão maior, também por causa da ação humana. Se a gente faz uma recomposição com árvores aqui, lembra da ILPF que eu falei na atualidades? Tá? Seria uma dessas práticas, beleza? Ó, outra de caráter mecânico. Mecânico seria, né, a ação aí de máquinas, vai. E a prática de caráter mecânico é a plantação nessa região em curvas de nível, tá? Que também vimos na aula de atualidades. Beleza? Bom, continuando. Lixiviação. Eu dei 2 exemplos aqui. No ambiente com mata nativa e o ambiente com a retirada da mata nativa. No ambiente com a mata nativa, pessoal, o que acontece aqui? Tá? Nós temos, né, uma infiltração maior da água. Tá? A lixiviação vai acontecer, só que essa água está sendo infiltrada e, reparem, o rio tranquilo. E aí até mantém o ciclo da água, certo? Numa área com retirada da mata nativa, nós temos um aumento do escoamento da água, certo? Não infiltra e carrega, aqui no caso seria numa descida, né? Seria aquela questão do desabamento, vai carregar esses detritos, esses sedimentos para o fundo do rio, vai causar até o assoreamento do fundo do rio, certo? Então, lixiviação, se for no ambiente natural, ok, não tem problema. Região da Amazônia nós vimos isso, tá? Quando eu falei da ação do intemperismo, quando eu falei aqui para vocês, ó, não tem problema, beleza? Agora, o que acontece? Quando tem a lixiviação numa área que foi desmatada, nós temos sim, né, uma força maior de ocorrência de erosão, beleza? Desabamento, erosão e até o tal do assoreamento dos rios, né? Porque vai acumular sedimentos, vai acumular detritos no fundo dos rios. Fechou? Próximo conceito, laterização. Laterização é a formação de um laterito, isso é o laterito, tá? Que é uma camada ferruginosa no solo. Nós vimos, quando eu falei dos horizontes, que o horizonte B é o horizonte avermelhado porque ele tem a presença de elementos ferruginosos. O que isso significa? Numa área que teve laterização, os horizontes O, A e E foram literalmente removidos e aflora o horizonte B. Por isso, nós temos essa coloração meio avermelhada, que na realidade é a presença de elementos ferruginosos. Deu para entender? Isso é o laterito, certo? Bom, salinização. Salinização é quando nós temos o acúmulo de sais na superfície do solo, certo? E esse acúmulo de sais, ele vai acontecer devido a alguns fatores. Então vamos lá, isso aqui por incrível que pareça não é neve, tá? E por incrível que pareça é uma área no Nordeste, no semiárido nordestino, certo? Já dá para a gente entender um dos fatores. Quais seriam esses fatores? Vamos lá. A semiárido nordestino tem atividade agrícola, tá? Tem agricultura. Como é uma área que chove pouco, nós temos que usar uma quantidade de água de irrigação muito maior. Resultado, sais, eles ficam retidos, porque não é uma água pura, obviamente, é uma água que contém sais minerais. Esses sais eles ficam retidos
na superfície. Por quê? Primeiro, tá? Alta quantidade de água para irrigação. Segundo, né? Baixo índice de precipitação, não chove muito. Se não chove muito, não varre esses sais. Segundo ponto, é muito quente. Evaporar a água, fica o sal. Beleza? Então, uma área salinizada, seria o sertão nordestino, tem que ter essas condições. Primeiro, baixa precipitação. Segundo, calor. Tá? Terceiro, grande quantidade de água utilizada para irrigação. Fechou? Para fechar o assunto, nós temos a diferença entre desertificar e arenizar. Ambas são ações também antrópicas. Desertificar é isso aqui, tá? Desertificar é quando uma área tem redução dos índices de pluviosidade devido à intensidade do desmatamento, intensidade, né, do uso irregular daquele solo, tá? Então, o uso foi tão irregular que ocorreu diminuição da precipitação. Então, a área ficou desertificada, certo? É uma ação humana. Por exemplo, algumas áreas no sertão nordestino, elas têm pontos de desertificação. São pontos onde houve redução maior ainda, né? Já é baixo, mas houve uma redução maior ainda dos índices de precipitação. A arenização, eu coloquei aqui, ó, Rio Grande do Sul, é quando areais eles afloram para a superfície, devido à prática constante da pecuária extensiva, aquela que o gado fica solto. Essa prática constante, né, o pisoteio do gado, fez com que nós tivemos o afloramento desses areais, tá? A eliminação da cobertura vegetal, tá? E um aspecto que parece deserto, mas ó, não é deserto, é areia, arenizado. Então a gente tem que ressaltar, não tem diminuição, né, dos índices de precipitação, né, de chuva lá no Rio Grande do Sul. Continua chovendo, certo? Agora, a região ali do sul do Brasil tem atividade da pecuária por pelo menos 250 anos, é tempo pra caralho. Né? Então ali a região de Vacaria, Alegrete, Lajeado, Bagé, são áreas que têm, tá, uma forte tendência de arenização. Beleza? Então, ó, duas coisas diferentes. E tem um conceito, pessoal, que muita gente confunde. Ó, desertização. Cuidado, põe um asterisco aí. Desertização é formação de desertos naturais. Por exemplo, o deserto Saara, tá? O deserto do Atacama no Chile, o deserto da Austrália, o deserto do Kalahari ali na Namíbia. Tá? Todos esses desertos eles são naturais, eles têm fatores naturais que formam eles. Tá? Não foi um deserto formado, né, por causa de ação antrópica. Tá? Então, desertização seria desertos que têm formações, que possuem formações naturais. As formações naturais de deserto nós vamos ver somente em climatologia. Ainda vai demorar um pouco para a gente chegar nesse assunto. Beleza? Seria o capítulo 5. Fechou? Terminamos então, vou deixar as atividades lá. E é nóis, pessoal.